Salve, salve, galera! A Gazeta Esportiva chegando nessa sexta-feira fria, que parece uma sexta-feira 13, mas não é. O programa tá quente. Tá tudo bem, Garrafa, com você? Tudo ótimo, Michele. Tudo bem, Flávio? Tudo maravilha. Seguinte, a gente vai voltar daqui a pouquinho para falar tudo sobre os jogos do final de semana. Tem também Felipão de Casa Nova e o caso do Robinho que tá dando o que falar. A gente volta já já. Segura aí. Antes tem dicas. Beleza? Então já vamos para a nossa enquete de hoje, que é muito polêmica. Olha só. O Santos deve cancelar o contrato do Robinho? Sim ou não? Entre lá no site gazetesportiva.com e deixe o seu voto. Garrafa, o que você acha? Deve cancelar o contrato? Sim ou não? A gente vai falar muito no programa sobre o que está acontecendo no caso Robinho, tentar esclarecer exatamente. Tivemos fatos novos, até diferentes do que nós tínhamos lá no Mesa Redonda, quando nós ouvimos aí a gente tinha que primeiro falar com o Sete, para depois fazer a enquete. Mas enfim, então, com tudo que a gente vai colocar no programa, eu vou até antecipar o meu pensamento. Acho que o Santos tinha que cancelar, sim, o contrato do Robinho, não se aliar a imagem do Santos a essa situação que está muito complicada no campo jurídico. Flávio Prado. Muito sim, mas muito sim. Muito sim. Agora você que está em casa, antes do Shelly, o que está acontecendo? Olha, você volta lá no site gazetesportiva.com e pelo WhatsApp você manda a sua opinião no 11 99479 1633. O Lucas Mussetti, vamos colocar ele na linha, é o cara que entende tudo do Santos, o nosso repórter setorista do site gazetesportiva.com. E pode pôr ele aqui, põe ele aqui. Cadê o Mussetti? Cadê o Mussetti? Aê, Mussetti, tudo bem? Olha, Mussetti, você que sabe tudo do Santos, maior setorista do Brasil, queria que você atualizasse para a gente as notícias do caso do Robinho. Hoje, mais cedo, a reportagem do Globoesporte.com caiu como uma bomba, mostrando transcrições das conversas entre o Robinho e os outros acusados, né? É uma investigação da polícia italiana. E quarta-feira já está marcada uma reunião do Conselho para discutir a questão do contrato com o Robinho. É isso, Mussetti? Boa noite. Qual a repercussão que essa matéria teve? Boa noite, Michele. Boa noite para todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. A repercussão foi enorme e mudou o que a gente imaginava para essa reunião do Conselho. É assim, o Santos tem uma eleição dia 12 de dezembro. E aí o estatuto do clube prevê que 90 dias antes o Santos tenha que ter autorização dos conselheiros para contratar ou vender jogadores. O Santos anunciou o Robinho no último sábado, o Robinho já treinou, está esperando pela estreia. Estava esperando só por essa autorização que todo mundo imaginava que seria tranquila. Mas depois dos desdobramentos de hoje, essa reunião de quarta-feira, uma reunião virtual ainda, não tem o resultado que a gente imaginava. A gente imaginava que grande maioria votasse a favor da contratação do Robinho. Mas com essa matéria do Globoesporte.com de transcrições fortes de conversa, do Robinho admitindo que fez relações sexuais com essa mulher albanesa em 2013 na Itália. Ele fala que teve consentimento, mas são informações muito duras, muito fortes. A torcida do Santos pressiona demais para que o Conselho vete a contratação do Robinho e até agora a diretoria não se posicionou, Michele. Ô, Mussetti, esse áudio para os nossos telespectadores, essa transcrição desses áudios, né, fala exatamente assim, bom, não dá nem para falar porque são coisas meio pesadas, mas por alto, para contextualizar, né, para o nosso telespectador, porque eu mesma não imaginava que a coisa era desse jeito. Eu imaginava como fã do Robinho até, né, e tudo mais, eu imaginava assim, uma moça que entrou com o processo meses depois na Itália, mas o que a gente vê, o que ele falou, o que aconteceu, ele falou que ele consentiu que teve relações com a moça e pelo visto, pelo que está escrito no áudio, a moça não tinha consciência, ela estava extremamente bêbada, não é isso? E ela não tinha consciência dos atos. Queria que você esclarecesse essa questão para o nosso telespectador. É isso, Michele. O Robinho fala com um amigo dele, numa conversa que foi gravada, na verdade foi grampeada, e numa outra conversa que foi gravada com um músico que tocava nessa boate de Milão, na Itália, o Robinho admite que a moça estava muito bêbada, que amigos dele, vamos supor, brincaram, exageraram ali com a mulher e que o Robinho esteve no caminho até o ato, numa preliminar que não teria terminado porque a mulher estava muito bêbada.
E até Robinho fala, mas isso não é transar. Então é um áudio muito pesado, muito forte, isso repercutiu demais. Eu estou contemporizando aqui porque é realmente forte. A nossa audiência pode até procurar no gazetesportiva.com, que tem a transcrição quase completa para entender melhor. Mas são áudios muito pesados que comprovam que o Robinho teve pelo menos parte de uma relação sexual com uma moça completamente alcoolizada em Milão e que os amigos continuaram ali e que o Robinho meio que livra a barra dessas pessoas, minimiza a situação e até hoje, porque vazaram áudios do Robinho hoje, a advogada confirma a veracidade dos áudios e o Robinho fala que está tranquilão, que Deus vai defender ele, que tudo vai mostrar que não foi nada demais, que a família está tranquila, que ele está tranquilo. Então é sempre uma postura de minimizar. Ele e a sua defesa minimizam o ato, essa violência sexual que se mostra, no mínimo, muito possível depois desse desdobramento da matéria de hoje, Michele. Só mais uma coisa, Mussetti, não foi só o Robinho, porque ele fala que o sexo oral não seria o estupro, e seria sim estupro, e ainda mais de uma mulher que está vulnerável ali, porque ela não consentiu com aquilo. Não foi só ele, foram outros amigos dele junto, não é isso? Quantas pessoas, você tem ideia, Líber, lendo a reportagem, que teriam abusado dessa mulher, estuprado essa mulher? Robinho e mais 4, Michele. Só que 3 desses saíram da Itália durante a investigação e eles respondem em processo separado. Então, Robinho e um amigo respondem no mesmo processo. Inclusive, a transcrição é de uma conversa desse amigo com o Ricardo, do Robinho com o Ricardo. E eles comentam com uma naturalidade tremenda sobre essa noite com essa mulher da Albânia. O processo é Robinho e seu amigo neste momento. A averiguação do processo em segunda instância está marcada para o dia 10 de dezembro. Até lá, Robinho recorre em liberdade. Ele foi condenado a 9 anos de prisão em 2017. A advogada diz que há mais 2 níveis de defesa, que a inocência foi comprovada, que há falta de contexto, que a tradução não foi bem feita. Mas, enfim, a matéria é muito clara. Robinho e seu amigo tiveram relações sexuais com essa mulher totalmente alcoolizada e sem o consentimento dela, Michele. E o complicado, né, Garrafa, é que é fogo, porque quando eu soube da história toda, e a gente vai sabendo as coisas meio aos pedaços, o Robinho estava na tal boate com a esposa. E aí teriam falado para essa moça que estava na outra mesa com as amigas, Mussetti, você me corrige se eu estiver errada, tá? Que você sabe mais do que eu. Não vai até a mesa dele, não vai lá, espera a esposa dele ir embora para casa. E aí tudo teria acontecido, porque eu pensava assim, imagina, ele estava com a esposa lá, como que isso ia ter acontecido? Não, a esposa do Robinho foi embora, e aí todos esses rapazes se reuniram depois com as moças, porque eram 3 moças, 2 teriam ido embora antes, e essa moça ficou um pouco depois, e eles levaram essa moça para um quartinho desse músico amigo do Robinho, que era uma noite brasileira, numa boate e tudo mais, e foram para esse camarim, e isso tudo teria acontecido nesse camarim. Olha, hoje lendo as coisas, os temas, eu fiquei assim enojada, eu fiquei muito triste porque, infelizmente, às vezes nós mulheres não temos noção, a gente acha que está ali, que está entre amigos, que está tudo bem, a gente não pode se colocar também em situação de risco e, infelizmente, pelo que a gente lê, que a polícia apurou lá, a situação está bem feia mesmo para o lado do Robinho e dos amigos dele. Primeiro, né, parabenizar o repórter do GE que foi atrás, conversou com a juíza, né, e teve acesso ao processo. Então, o que a gente está falando aqui agora, ninguém está especulando, a gente está falando de algo que aconteceu, algo que está lá no processo e que o Robinho e o amigo dele foram derrotados em primeira instância. Cabe recurso, estão recorrendo, tem mais 2 instâncias ainda. Por isso que eu estranhava. Eu falei, poxa, mas como que ele foi condenado em primeira instância, gente? Como não tem prova? Isso, então... E aí tem a prova. Exato, tem todas então, né, o repórter trouxe hoje o que está lá no processo. Tem roupa da moça, né, enfim, e tudo que a gente leu hoje do processo realmente choca demais. Juridicamente, isso é importante deixar claro, juridicamente, o Santos... Veja bem o que eu estou falando, juridicamente o Flávio pode me corrigir, até porque ele é advogado. Juridicamente o Santos não está impedido de contratar o Robinho, não comete nenhuma ilegalidade. O Robinho está livre para exercer, mesmo derrotado em primeira instância, está livre para exercer a profissão. Isso colocado, aí a gente vem para o aspecto moral, no meu ponto de vista. Com tudo aquilo que foi externado, que eu pude observar no processo, e quem vai condenar ou não na terceira instância de forma definitiva é a legislação italiana. Mas daquilo que eu tomei conhecimento hoje, o aspecto moral,
O Santos tem a obrigação, pela história do Santos, de se desligar dessa contratação, né? Deixar isso para trás, não manchar a história do Santos Futebol Clube, né? Porque é repugnante tudo que a gente leu lá e que aconteceu, está comprovado nesse momento. Isso me causa, assim, uma repulsa muito grande. O Santos tem que tomar, já devia ter tomado para ontem, né? Uma decisão clara de não compactuar com essa situação do Robinho. Bom, eu, ao contrário da Michelle, não tenho a menor admiração pelo Robinho. Sempre mantive distância dele, a saída dele aqui do Brasil já foi um negócio meio complicado. Então, eu nunca tive grande admiração nem grande contato. Não é uma das pessoas que eu mais admiro. E por isso eu tomo muito cuidado para falar, porque a gente tem que tomar cuidado para não falar com o fígado, que senão é complicado, né? Friamente, eu tenho uma grande amiga que mora na Itália e que ela sofreu um estupro de um italiano. E ela foi levada perante um juiz, estou falando dos anos 80, e o juiz disse assim, a palavra de uma estrangeira não vale mais que a de um italiano. Então você começa a pensar, bom, pode ter sido um caso de racismo. Eu estou colocando essa situação, pode ser, né? Robinho é negro, é brasileiro. É o que eu pensava, até a semana passada. Poderia acontecer. Só que a garota é albanesa. E eu já vi chegada de albaneses na cidade de Tivoli lá, é um negócio assim terrível. Então, realmente, não tem nada a ver com racismo, senão a menina seria prejudicada. Pior do que brasileiro. Seria pior, exatamente. O que eu noto e o que me deixa realmente, sabe, até eu que não esperava grande coisa do Robinho, me vira o estômago, é o desprezo que ele tem pela vítima. Nas conversas com o outro cara lá, é uma coisa assim, é um desprezo total. Ele desprezo, aquilo será que foi, não sei o quê, mas não, como é que a menina ficou? Ele fala assim, ó, estou rindo porque não estou nem aí. A mulher estava completamente bêbada, não sabe nem o que aconteceu. Isso. E aí o amigo falou, Falco, naquele dia ela não conseguia fazer nada, nem mesmo ficar em pé, estava realmente fora de si. E ele falou sim. E aí... É a confissão. E o sêmen foi encontrado desse Ricardo Falco nas roupas da jovem. Pois é. Né? Então, nós temos aí uma situação onde... Qual é a vantagem do Santos de se ligar a uma situação destas? O que o Santos ganha com isso? O Santos, primeiro, o Santos é muito maior que o Robinho, sempre foi e seria, mesmo que ele fosse... Tecnicamente falando, não acredito que acrescente grande coisa. Ele era reserva de um time turco. Mas mesmo que acrescentasse, o que é que isso traz para o Santos? Sabe o que está trazendo para o Santos? Um patrocinador já caiu fora, os outros 4 já disseram que se o Santos não se desligar dele, eles se desligam do Santos. Vale tudo isso? Você, torcedor, imagina que vale tudo isso? E você, torcedor, você tem uma filha, você tem uma esposa, você tem uma irmã. Como é que você se sentiria se isso tivesse acontecido com ela? Então, gente, realmente é um caso assim que o futebol brasileiro já tem muita coisa negativa. E, aliás, estão sendo vazados alguns áudios do Robinho, esculhambando a Globo, porque a matéria foi feita brilhantemente pelo repórter do Globo.com. Ele fala assim, esses caras só olham o lado negativo. Eu queria que ele apontasse qual é o lado positivo e assim, disso, né? E mesmo que ele viu outras pessoas fazerem algo errado com a moça, porque ele fala o seguinte, olha, os caras estão na M, deve ser na, né? Porque eu nem toquei naquela garota. E os outros... F3 pontinhos, né? Pegaram ela, né? Eles vão ter problemas, não eu. Eu lembro que os caras que pegaram ela foram o amigo 1, o amigo 2, eram 5 em cima dela, disse o Robinho, eram 5 em cima dela. Aí o amigo virou e falou assim, mas você também não transou com ela? E aí o Robinho, não, eu tentei. O fulano transar, e aí ele falou assim, mas eu vi quando você colocava o seu pananã na boca dela. Aí ele falou, mas isso não significa transar. Isso significa, isso é sexo oral e isso é estupro, tá bom? Encerramos o assunto aqui por hoje. Vote lá na enquete do site gazetesportiva.com. Agora, Almussete, volta aí para falar com a gente. O Santos, então, muito obrigada pela sua participação. O Cuca, então, será que vai relacionar o Robinho? Não vai? Você sabe disso? O que vai fazer agora? Porque ele contava, né, com o Robinho para jogar. Como vai ficar, então? Só para rapidinho. Tá bom, Michele, rapidinho. O Cuca relacionou o Robinho para o jogo contra o Atlético Goianiense na quarta-feira, só que à tarde ele soube que precisava dessa autorização do Conselho e a reunião só está marcada para a próxima quarta, dia 21. Quer dizer que Robinho só poderia estrear a partir do jogo contra o Fluminense no outro sábado no Maracanã, caso o Conselho autorize depois dessa sucessão de desdobramentos aí dessa matéria de hoje de manhã, Michele. Obrigada, Mussete. Bom trabalho para você.
Olha, agora o assunto é o Palmeiras e a busca por um novo técnico. O Alexandre Silvestre está ao vivo, direto da Academia de Futebol. Silvestre, você conversou com especialistas gringos, é isso? Conta pra gente quem são os alvos da diretoria. Boa noite. Para a galera que está acompanhando o Gazeta Esportiva, é verdade que o Palmeiras está em busca de um treinador, seja ele brasileiro ou gringo. Então, por partes. Vamos falar primeiro do Gabriel Renzi, argentino, foi um defensor raçudo, inclusive da seleção argentina. Ele já tem um trabalho de 5 anos no futebol argentino. Recentemente, por várias temporadas, esteve no comando do Vélez Sarsfield. É um técnico jovem, com ideias modernas, que gosta do futebol ofensivo. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais desse bastidor, do relacionamento dele com diretoria de clube, com jogadores. Mas eu prefiro passar a bola para um colega nosso argentino, que está muito pertinho do Renzi, lá na Argentina. Então vamos ouvir o nosso colega o Castilho, falando a respeito desse nome que está sendo ventilado aqui no Palmeiras para conduzir o time do Verdão. É uma das possibilidades. Todo lo que tenía de garra como futbolista se ha transformado en técnica como entrenador. Un entrenador que le da mucho lugar a los jóvenes, lo hizo en Godoy Cruz, aunque no le fue tan bien, lo hizo en Argentinos Juniors y le fue muy bien, lo hizo en Vélez y le fue muy bien, y la verdad que es un entrenador que promete y mucho, es uno de esos candidatos que uno tiene siempre para dirigir la selección argentina, porque estuvo obviamente mucho tiempo en la selección, porque conoce eso y porque tiene mucha proyección. Es un entrenador joven, muy interesante, de los mejores de Argentina como proyección. Quizás en el manejo de grupo todavía le falta, lo que es manejo de grupo aquí le decimos a tratar con el plantel, quizás con alguna estrella, no ha estado con estrellas todavía, porque por lo general ha tenido planteles muy jóvenes. Es quizás el desafío que puede llegar a tener Gabriel Heinze como entrenador. Aquí en Argentina se está escuchando mucho la posibilidad de Palmeiras, veremos, sería un gran desafío. Dele no dia a dia do futebol, com imprensa, com jogadores, com cartolas. Segundo eu apurei, o Renzi gosta de blindar o vestiário, abomina a presença de dirigentes perto dos jogadores, tem a cartilha de conduta dos jogadores, é um técnico que exige muito profissionalismo dos atletas e fala na lata. Se tiver que bater no jogador, entre aspas, ele bate. Se precisar soprar, dar um carinho, ele dá o ombro amigo. É mais ou menos por aí, Michele. Gabriel Renzi, um dos nomes, o argentino, que pode assumir o Palmeiras. Daqui a pouquinho eu falo de outro. É um espanhol que também está na América do Sul. Legal, ali você viu que do lado do Silvestre estavam passando várias opções de treinadores. O Renzi é o último, o mais bonito ali, que apareceu por último. Bonito. Tá bonitão ali, né? Sei lá, acho que é. Eu achei bonitão, mas eu acho que ele ainda não é ele não é uma realidade, não, ele é uma promessa. Ele é um jovem treinador, ele tem uma coisa muito boa que eu adoro, que ele é bielcista. Ele é Bielsa. Bielsa é mais ou menos estilo Diniz, toca muito bem a bola e tal. Mas ele é bielcista de todo jeito. O Bielsa não gosta de contar com a imprensa, não admite encheção de saco no vestiário, não tem muita conversa com ele é bem ríspido, é ali. Bielsa é louco, Bielsa. O Renzi é louco, Renzi. E ele fez um bom trabalho na Argentina, mas é um treinador, ele não tem conversinha com ele. Depois da passagem do Gareca pelo Palmeiras, onde não deram espaço para ele trabalhar, não sei se seria uma boa. Posso dizer o seguinte, ninguém vai ficar enchendo o saco dele dentro do vestiário. Não sei se isso vai durar muito tempo, caso ele venha. O problema não é nem o técnico, o problema é o Palmeiras, não é? Porque quando o Silvestre, o jornalista, o colega argentino, faz uma avaliação do que é esse técnico promissor, o Palmeiras fez o quê quando 2 técnicos promissores surgiram aqui? Roger Machado e Jair Ventura. Palmeiras foi em cima desses 2 treinadores, que mostraram o seu valor. O Roger chegou a ser demitido com 60% de aproveitamento, ou seja, Palmeiras, igual o Luxemburgo. Palmeiras queimou, né, 2 ótimos profissionais. Então apostar numa promessa ainda argentina, boa coisa não vai dar. Não há nenhuma crítica ao profissional. Eu estou falando, o problema é com o Palmeiras. E vamos combinar uma coisa, né? O jornalista argentino falou que ele é muito profissional e que ele exige muito profissionalismo. O que a gente tem visto ali no banco do Palmeiras é muito jogador que está fazendo chinelinho mesmo, que não está sendo profissional.
Tem muito jogador ali que tem muito potencial, mas não está correspondendo. Ainda não vou citar nome, porque eu não tenho provas contundentes. Mas tem um jogador que está chegando praticamente todo dia bêbado, tem um outro que não está nem aí, tem outro que parece que está com depressão, mas não quer fazer tratamento, o diagnóstico. São 4 Então você vê, antes de mandarem embora o Luxemburgo, que a minha opinião era, mandava embora 5 jogadores. Tinha que mandar embora uns 5 lá. E tem um outro que tem uma namorada rica, ele não tá muito aí com a história, não. Ele tá querendo namorar, tá arrumadinho, tem 4 casinhos aí. Você vendo, a gente já sabe, né? Mas por hora eu não vou falar os nomes, não por poupar os caras. É para ter confirmação, para não jogar o nome antes de ter a confirmação efetiva. Ô Silvestre, tem mais um gringo na mira do Palmeiras, é isso? Só os gringos podem consertar a situação desse time? Eu tô rachando o bico aqui por trás da máscara com as fofocas do Flávio Prado. Ó, o outro gringo é espanhol, tem 35 anos, completa 36 ainda em outubro. É o Miguel Ángel Ramírez, que veio pro Independente Del Valle para trabalhar a categoria de base, subiu pro time de cima, vem fazendo um bom trabalho, revela muitos jogadores. Tem como objetivo voltar para a Espanha para dirigir um time importante no futebol europeu, talvez, mas que também poderia até aceitar uma proposta do Palmeiras. Aliás, para muita gente, o Miguel Ángel Ramírez é o predileto do presidente Maurício Gagliotti, que teria cogitado já esse nome no ano passado, quando o Mano Menezes foi demitido. Então vamos dar agora um pulinho rápido até o Equador para ouvir a análise de um colega nosso, jornalista equatoriano, que está bem pertinho desse processo do Ángel Ramírez lá na Liga, lá no Independente Del Valle. Eso es especulación pura porque se ha estado rumorando y en muchos portales web, en portales digitales acá en nuestro país, se ha puesto Palmeiras desea llevarse a Miguel Ángel Ramírez. Otro titular, quieren llevarse al técnico cueste lo que cueste. O sea, son titulares que la prensa propone y dentro de eso también son investigaciones que ellos van haciendo en cuanto al interés real que existe por parte del Palmeiras de llevarse a Miguel Ángel Ramírez. Pero todavía un pronunciamiento oficial de una fuente fidedigna o una fuente confiable dentro de Independiente del Valle no lo existe. Acá se está jugando ya la parte final del torneo, se está jugando la segunda fase, la fase ya definitiva para ver quién va a la final. Pensando eso también, Celso, que es importante dejar el club en este momento, cuando ya se está desarrollando la parte final del año, se está jugando los últimos momentos de este año 2020, no creo que sea tan prudente, al menos por verlo así, de que el técnico vaya a dejar para poder vincularse a outro clube. Ramírez, existe possibilidade, o Palmeiras vai ter que compensar financeiramente o clube equatoriano e pelo jeito não é para esse ano, é só para o ano que vem, porque ele está nas disputas locais. Michele, meus amigos aí do estúdio. Valeu, Silvestre. O que você acha, Garrafa, desse Miguel Ángel Ramírez aí? Tá todo mundo de olho nele já faz um bom tempo, né? Um cara ele já é uma realidade? O que ele vem fazendo com o Independente Del Valle chama, sim, a atenção. Claro que vai se esperar que ele venha para um grande clube, para que ele possa realmente fazer um trabalho de peso. Mas o que ele vem fazendo no Independente Del Valle merece todos os aplausos. O Celso Ardengue, não é? Tá fazendo escuta lá com a imprensa colombiana e equatoriana, né? Colombiana, digo. E trouxe a informação de que o seguinte, há pouco na coletiva, o Miguel foi perguntado, né, sobre Palmeiras. Equador mesmo. Equador, estou viajando aqui. Esse jornalista do Equador. E aí foi perguntado sobre essa história do Palmeiras, palavra do treinador. Disse o seguinte, de que ele tem contrato com o Del Valle, se alguém tiver interesse na contratação dele, tem que procurar a diretoria do Del Valle, e ele acha muito complexo, 2 vezes essa frase, uma saída dele do Del Valle. O Miguel Ramírez, ele é espanhol, esse aí que está na tela. Sim. Ele veio para o Equador para estudar. Ele dirigia a base do Del Valle. E aí a coisa começou a fluir, ele foi para o time de cima, conseguiu coisas extraordinárias. Ver o Del Valle jogar é muito gostoso, é muito agradável. Deu um vareio no Corinthians aqui, foi um negócio absurdo. Ganhou uma Copa Sul-Americana, chegou bastante à frente e para mim é um dos favoritos à conquista dessa Libertadores. Deu uma coça no Flamengo, depois tomou aqui de volta. Inclusive que não tem uma tradição, né? Tá chamando a atenção com o time sem tradição.
E ele tem uma multa de $1 milhão, que seriam 5, 6 milhões, que para o Palmeiras seria fácil de pagar pelo patrocinador que tem. Mas o projeto dele é, acabando esse estágio no Equador, voltar para a Espanha. Ele quer trabalhar, fazer carreira na Europa. Acho muito pouco provável que ele venha para o Brasil. E se fosse ele, eu também não viria. É uma coisa que não está previsto no projeto de vida dele. Bom, no primeiro desafio, o Wagner Mancini passou. Agora o segundo é contra o atual campeão brasileiro. Equipe com um histórico recente bem complicado para o Timão. O Jonas Campos explica tudo pra gente. 26 de setembro de 2018, Copa do Brasil, semifinal Corinthians e Flamengo. Partida que, além de ter colocado o Timão na final da competição, marcou a última vitória alvinegra na arena sobre o rubro-negro carioca. São quase 2 anos já, hein? Depois desse jogo, aliás, em outubro do mesmo ano, na mesma arena pelo Brasileirão, o Mengão meteu 3-0 para cima do Coringão, pior derrota alvinegra em Itaquera. No ano passado foram 2 jogos na casa corintiana. Vitória do Flamengo por 1-0 pelas oitavas de final da Copa do Brasil e empate por 1-1 no Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, nos 7 jogos que a agora chamada Neoquímica Arena já recebeu entre os gigantes Corinthians e Flamengo, foram 3 vitórias do Timão, 2 do Mengão e 2 empates. 2 clubes de massa em momentos opostos. Os cariocas, que em 2019 ganharam praticamente tudo que disputaram, estão brigando lá em cima, os paulistas lá embaixo. É um jogo de gigantes, né? O Flamengo vem aí há cerca de um ano e meio, com uma excelente equipe, jogando muito bem, um futebol altamente ofensivo, mas é um duelo de gigantes, né? O Corinthians, nesses momentos, ele tende a crescer. É um jogo duríssimo, embora seja na nossa arena, mas é um jogo duríssimo para até medir em que estágio nós estamos no campeonato. E olha, vale lembrar que no ano passado a equipe rubro-negra ajudou a tumultuar a vida do Corinthians. O placar de 4-1 naquele verdadeiro show no Maracanã acabou com a demissão do então técnico Fábio Carille. Se serve de consolo, esse risco recém-chegado Wagner Mancini acho que não corre não. Pode ficar tranquilo, professor. Obrigado, Jonas. De nada, Mancini. Domingão promete. Afinal, mesmo sem público, Corinthians e Flamengo sempre será o clássico das multidões. Jogo importante demais. Então vamos com o Jonas Campos, direto do Parque São Jorge. Hoje teve entrevista coletiva do Fagner e ele tocou em assuntos bem polêmicos, né, Jonas? Boa noite. Fala, Michele. Muito boa noite a você, ao Flávio, ao Garrafa, todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Tocou sim, Michele. Pela primeira vez, o Fagner se manifestou em entrevista coletiva virtual após toda essa turbulência, né, enfrentada pelo Corinthians nos últimos meses. É bom lembrar que o Fagner não estava naquele protesto que a gente mostrou com exclusividade no Mesa Redonda, mas com cara de emboscada, né, no aeroporto de Guarulhos após a derrota para o Fluminense, mas ele tem sido alvo da torcida em outras manifestações. Mas o mais lamentável de tudo é que o filho do Fagner, de 10 anos, chegou a sofrer ameaças nas redes sociais e hoje, na entrevista coletiva virtual, o Fagner falou sobre tudo isso e sobre a situação difícil enfrentada pelo Corinthians em 2020. Acho que o Fagner ser cobrado é uma coisa, até porque é o meu trabalho, se eu estou bem, se eu estou mal, né? Se as coisas não estão acontecendo, eu ser cobrado é uma coisa, eu vivo disso, é a minha profissão, né? Agora acho que cobrar uma criança de 10 anos ou cobrar a esposa de um atleta através de uma rede social, acho que isso não vai acrescentar em nada. A gente sente muito isso, né? Os nossos familiares sentem. Né? Um exemplo que eu vou te dar, após o jogo do Atlético Paranaense, né? Minha esposa comentou comigo recente, ontem, se eu não me engano, à noite, ela e meu filho choraram. Então, assim, para você ver o peso que às vezes a gente acaba carregando sem a gente saber, né? O quanto a nossa família sente por nós, né? Então a gente sabe que é difícil a situação, mas não é por falta de entrega, não é por falta de dedicação, mas é como eu falei, o futebol às vezes você, no momento você está muito mal, no outro momento você começa a ganhar confiança de novo, as coisas melhoram e a coisa engrena.
Aí o Fagner, né, um relato importante, né, Michele? No futebol muita coisa acaba extrapolando e passando do ponto, essa pressão acabou passando do ponto, chegando nos familiares, filho de 10 anos, enfim. Lamentável ele se manifestando nessa mesma entrevista coletiva, a gente vai falar ao longo do Gazeta Esportiva, ele falou sobre essa polêmica de Walter e Cássio brigando por essa posição de titular, pelo menos em campanhas de torcedores, né? Mas o relato importante do Fagner em torno de toda essa pressão que passa o Corinthians e os próprios jogadores e familiares. Michele. Beleza, Jonas, muito obrigada. É muito triste, realmente, essa questão do Fagner afeta a família. Isso não é certo mesmo, né? Bom, se eu estou em qualquer lugar e a minha família é ameaçada, eu saio. O Corinthians não é mais importante que a família do Fagner. Não pro Fagner, entendeu? Que isso, tá louco? Família é muito mais importante. Quando alguém ameaça... É claro que você, eu sempre falo, a rede social, você está falando com qualquer coisa e você tem que ter certos cuidados com as quaisquer coisas que você está falando e até onde você pode levar isso. Mas realmente, eu colocaria minha família muito à frente de qualquer situação. O time do Corinthians, ele é ruim, é diferente. Não é o caso do Fagner, por exemplo. O time é ruim. O time ou o elenco, Flávio? Eu acho que o elenco dá pra gente questionar. Time, você consegue montar um bom time do Corinthians? Um time regular pra bom? Até do Goiás, que é o último colocado. Né? Mas não dá. O time o jogo de quarta-feira, a única coisa que ficou claro é o seguinte, mudou a energia. Porque, olha, vou falar uma coisa pra vocês. Que largura. Que coisa impressionante. Quando ele ganhou de 1-0, com 1 a menos, o Walter pegando até a alma e com gol do Everaldo. Quer dizer, um negócio de maluco. O Corinthians, né? Foi mais do... Foi exatamente Corinthians, né? Na quarta-feira foi exatamente Corinthians. Não é isso aí, não. Eu vi cada Corinthians. Isso aí não é Corinthians, não. Foi exatamente o que é o Corinthians. Foi exatamente o que é o Corinthians no sentido de buscar, de brigar essa vitória até o final, e ela veio dessa forma. Tecnicamente não aconteceu absolutamente nada, não houve nenhuma evolução, não dá pra já cobrar isso do Mancini, mas esse aspecto emocional foi muito importante. Mas muito importante, além dos 3 pontos que tirou o Corinthians da zona de rebaixamento. Precisa mais do que emoção muito mais, do Flamengo, hein? Mesmo que o Flamengo venha com o time C, não dá para comparar. Ô, Jonas, me fala uma coisa aqui, ó. Nosso telespectador, Dr. Luiz Paisani, está perguntando que história é essa que tá o Fábio Santos voltando pro Corinthians? É isso? Conta pra gente. É isso sim, viu, Michele? Campeão da Libertadores em 2012, campeão do mundo em 2012 pelo Corinthians. Fábio Santos deve pintar aqui na capital paulista na semana que vem para oficializar o retorno dele ao Corinthians nos mesmos moldes das contratações de Otero e Casares, né? Jogadores do Atlético Mineiro. Tudo já apalavrado entre Corinthians, Galo e o Fábio Santos. Ele viria sem custos, o Corinthians assumiria o salário desse jogador, reforço importante para a lateral esquerda, já que no fim do ano o Sid Clay, que está emprestado pelo Dinamo de Kiev, deve retornar ao futebol ucraniano. Fábio Santos deve pintar no timão novamente, viu, Mi? E aí, é um bom reforço para o Corinthians? Sid Clay vai embora, chega Fábio Santos, a saída do Sid Clay é um reforço bem considerável para o Corinthians, né? O Fábio Santos é bom jogador, tem história no clube, agora não serviu para o São Paulo, né? Para a gente ver como é que o tipo de reforço que o Corinthians está pegando. Aquilo que não serve para o São Paulo, o Corinthians pega. É isso. Terceiro já, né? O terceiro reforço. O Otero, Casares e o Fábio Santos. Aquilo que o São Paulo não quer, o Corinthians está pegando. Então, é o terceiro jogador que vem do Atlético, o Sid Clay, não precisa esperar terminar o contrato não, já podia liberar ele já, né? Porque não disse que veio. Ele teve uma passagem antes do Corinthians relativamente boa, é verdade, tanto que o Corinthians foi atrás dele novamente, mas não deu certo. Foi o laço? Né? Pode pôr. Se fizer um acordo, então não ter que pagar o resto do contrato, melhor, mas pode mandar o laço e leva entregar. Até pagando, porque não disse que veio, né? E aí o Fábio Santos vem, o Corinthians tem sérios problemas, tem que acertar o seu miolo de zaga, na lateral não tem um jogador, e de repente o Fábio Santos pode dar uma força aí, porque o Corinthians está precisando mesmo. Beleza, Alexandre Silvestre, hoje se dividindo entre Palmeiras e São Paulo, vamos falar do Tricolor que pega o Grêmio no final de semana. A molecada tá com moral com o Diniz, hein, Silva? Tá sim. Mudamos aqui o ângulo, né? Apontando agora para o muro vermelho do São Paulo, que é o time acompanhado pelo Osmar Garrafa, que hoje está de boa no estúdio. Então, o São Paulo vai ter esse jogo contra o Grêmio. O Grêmio vem
de um bom resultado contra o Botafogo, jogou legal o Grêmio, melhorando. O São Paulo vem de um resultado razoável contra o Fortaleza pela Copa do Brasil. O encontro de sábado à noite no Morumbi é pelo Campeonato Brasileiro. O São Paulo tem problema na lateral direita, porque o Juan Fran está machucado. O Igor Vinícius sentiu um probleminha muscular, é dúvida. Vai sobrar para o Tietê ou para o Dani Alves. Acho que o Tietê vai jogar na direita, o Dani Alves mais por dentro, de vez em quando trocando com o Tietê. O Osmar Garrafa fez um apanhado geral das últimas horas, dos últimos dias desse São Paulo Futebol Clube. Confira. Depois de 2 vitórias seguidas no Brasileiro, a expectativa era de um bom resultado na estreia da Copa do Brasil contra o Fortaleza, para definitivamente o São Paulo engrenar na temporada. A vitória não veio, mas o resultado de empate no Ceará não foi tão desastroso assim. Agora, o time do técnico Fernando Diniz vai decidir a vaga em casa, jogando por uma vitória simples para se classificar à próxima fase da competição. O novo e decisivo encontro já tem data marcada, dia 25 no Morumbi. Se o empate não foi o resultado esperado, vale destacar a boa fase do atacante Luciano, que contra o Fortaleza guardou mais um. E outro que também está caindo nas graças da galera tricolor é o atacante Brenner. O menino está aproveitando bem as oportunidades que vem recebendo. No último meio de semana, mais 2 gols marcados. Até o próximo dia 25, o foco é o Campeonato Brasileiro. E amanhã já tem pedreira pela frente. O tricolor de Renato Gaúcho no Morumbi. O melhor a fazer agora é acertar o time no Brasileirão para chegar tinindo contra o Fortaleza no final do mês e avançar na Copa do Brasil. Porque se não se classificar, a pressão vai voltar. Um dia é jogo a jogo, né? O retrospecto do São Paulo em Copa do Brasil é uma coisa tétrica, uma coisa assim assombrosa. É inacreditável. São Paulo já perdeu de qualquer coisa na Copa do Brasil. E é o único título que falta ao São Paulo, se você for analisar. Se for olhar pelo retrovisor, ele já foi eliminado pelo Avaí, pelo Juventude, Bragantino. Mas não era o Bragantino Red Bull, não. Não, é Bragantino. Um negócio terrível. A história do São Paulo na Copa do Brasil é um horror. Mas esse São Paulo aí não inspira confiança? Agora que tá todo embalado? Não, tá melhorando, tá melhor o time, tem uma carinha boa e tal. O jogo lá de Fortaleza foi um jogo meio doido, né? Mas trouxe um bom resultado. Mas legal, agora, a curto prazo, o Grêmio voltou a jogar bem, eu vi o jogo do Grêmio com o Botafogo, jogou bem. Se o Grêmio vier com todo o time, que eu acho pouco provável, o São Paulo vai ter dificuldades mesmo jogando em casa. E acho que se o São Paulo tiver que escolher uma competição para focar, foca no Brasileiro. Porque no outro domingo, não nesse, no outro domingo, é o jogo de volta contra o Fortaleza, do Rogério Ceni no Morumbi. Você acha que o Rogério vai perder a chance de jogar a última pá de cal em cima do Leco? Ele já perdeu todas, viu? Ele até agora não ganhou nenhuma vez de São Paulo. Pode ser agora, mas não vai perder a chance. Olha, recadinhos pelo WhatsApp, pode rodar. Boa noite, pessoal do Gazeta Esportivo. Eu sou o João aqui da Zona Sul. Olha, eu acho que por vir das circunstâncias, eu acho que o Santos deveria cancelar o contrato do Robinho, sim. Boa noite. Oi, Michele, tudo bem? É a Lourdes de Santo André. Olha, da enquete de hoje, eu acho que deve rescindir o contrato, sim. Não é uma boa pro Santos. Beijos. Boa noite, Michele. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Flávio. Aqui é o Tomás da Vila Moraes. Eu acho que sim, deve cancelar o contrato do Robinho. Abraço. Abraço, muito bom ver a Lourdes aí de Santo André, vizinha do nosso diretor. Beijo, Lourdes, querida. Obrigada aos telespectadores. Depois de recusar a primeira proposta do Cruzeiro, Luiz Felipe Scolari, o Felipão, aceitou o desafio de comandar a Raposa. O treinador volta ao time que dirigia antes de assumir a seleção brasileira no começo dos anos 2000. Agora o desafio do Felipão é arrumar a casinha em meio a uma crise financeira gigantesca. O Cruzeiro não pode inscrever jogadores nas competições por causa de punições da FIFA e dentro de campo a missão é tirar o time da zona do rebaixamento. A Raposa é vice-lanterna, né, da Série B. Série B, hein? Ele vai dirigir Série B. Isso. Poxa, Felipão indo para a Série B, eu achei que eu nunca veria isso na minha vida. O contrato é válido até o final de 2022. O salário do Felipão vai ser pago com a ajuda de um patrocinador. Eu sou muito amigo do Brunório. O Brunório tá lá, né? O Brunório e o David. Eu mandei uma mensagem pro Brunório, falei, Brunório,
você nunca me cante pra nada, porque você tem uma lábia absurda. Eu fico imaginando como é que ele convenceu o Filipão. Você vai dizer assim, grana, mas o Filipão é riquíssimo, graças a Deus, graças ao trabalho dele, aos méritos dele. Como é que ele conseguiu? Eu fico imaginando a abordagem, sabe? Nossa Então, senhora, como é que convence um cara aí pra jogar no... Meu Deus, Série B. Você tem total razão. Penúltimo colocado da Série B. Meu Meu Deus. Você tem total razão no que você está falando, mas assim, ó, queria cumprimentar demais o Filipão, sabe? O cara que tomou de 7-1, o Filipão campeão do mundo. Tem gente que esquece, só fala do 7-1. Né? Pode ser ranzinza e tal. Ou seja, o Filipão não precisa, né, como disse, está milionário, não precisa de nada. E ele aceita um desafio, né, num momento desse da carreira dele, muito legal. Dona Olga, acho, que o Filipão vai passar acredito até que o Cruzeiro nem mereça, não a instituição, os dirigentes não mereçam ter o Filipão. Mas olha, tô com você, Filipão, quantos parabéns. Anos ele tem? O Felipe tem mais de 70, 70 e pouco. Nossa, olha, é admirável, né? Que muito legal, cara. Com a história dele, técnico campeão do mundo, não fugiu do pau. Ao contrário de você, mas eu queria tanto ver ele no Corinthians. Não, seria não. A gente torce, gosta pra caramba do Filipão, mas realmente essa muito legal mesmo. Mas o Brunoro que não vem conversar comigo. Ele é muito bom de chaveco, tá louco. Nossa Senhora. Saúde de ferro ele tem, 71 anos. Graças a Deus, terá por muito tempo. Boa, Felipão, beijo pra você. Pena que não é um time aqui de São Paulo, porque eu adoro o Felipão. Olha, de volta com o Silvestre. Vai, Silvestre, deixa eu levantar. Lá da Academia de Futebol, o Palmeiras pega o Fortaleza do Rogério Ceni nesse fim de semana. Quem comanda a equipe, Silva? Já dá pra esboçar um time aí? Como é que tá a situação? Quem comanda a equipe é o Andrei Lopes, que é auxiliar técnico permanente da comissão do Palmeiras, é funcionário do clube. Então ele fez um trabalho tático hoje aqui na Academia de Futebol. Eu vou dar algumas informações, mas é difícil cravar o time. Por exemplo, Gustavo Gomes e Matias Vinha voltaram das seleções, das eliminatórias, estão à disposição, treinaram normalmente. Felipe Melo, com 3 amarelos, está suspenso. Marcos Rocha ficou no tratamento hoje, porque sentiu um problema físico na derrota do Palmeiras na partida passada, quando o Palmeiras perdeu para o Coritiba em casa e logo depois o Vanderlei foi demitido do cargo. Então na lateral direita pode simplesmente entrar o Mike ou o Andrei colocar improvisado o Gabriel Menino, que costuma jogar também por aquele setor. Acredito eu que o Gustavo Gomes volte para a zaga ao lado do Renan. Aí o Gustavo jogaria um pouquinho mais pela direita. O Renan, garoto, que estreou no jogo passado, jogaria pela esquerda. E o Matias Vinha na lateral esquerda. Do meio para frente, tudo pode acontecer, Michele. E se você quiser, eu volto para falar do São Paulo daqui a pouco e também do Nacional, que fica do outro lado aqui da Marquês de São Vicente, na rua Comendador Souza. E o Rogério Ceni é um nome que o Palmeiras não descarta, hein? Apesar da proximidade com o São Paulo, o Rogério Ceni se enquadra perfeitamente no perfil que o presidente do Palmeiras quer para técnico do Verdão. Ai, não combina Rogério Ceni no Palmeiras. O Rogério entra várias vezes no lugar errado, né? Que isso ia acontecer. Agora uma coisa muito interessante. Eu queria... Michele, você é de Janela. Janela. Quando o cara vira treinador, ele ganha nome duplo, né? Pomposo, Andrei Lopes. Sabe quem é o Andrei Lopes? É o Cebola, auxiliar técnico do Dunga. Ele deveria ser chamado de Maestro Tipola. Sim, Tipola. Mas que Andrei Lopes? É um maestro da bem, tá vendo, né? Maestro Tipola. Pronto. É resolvido. Que nhenhenhé, né? Que mimimi. Até o Coelho virou Diego Coelho. Gente, isso não resolve nada. Bola é outro papo, não tem esse negócio, não. Bom, Jonas Campos chegando agora, novamente ao vivo do Parque São Jorge. Ô Jonas, será que o Mancini já definiu os titulares para encarar o Flamengo? E aí, Walter, Cássio também? Conta pra gente. Que pergunta difícil, hein, Michele? Essa é a polêmica do momento. Mas olha, para esse duelo de domingo, 4 da tarde, na Neoquímica Arena contra o Flamengo, o Mancini vai ter os retornos aí do Cantillo e do Otero, né, que serviam as seleções colombiana e venezuelana, respectivamente. Tem também o Cássio de volta de suspensão, né? Deve ser titular, o capitão do Corinthians, mas ele também tem as ausências do Bruno Mendes, expulso contra o Atlético Paranaense, o Ramiro, suspenso pelo 3º amarelo, e o Jô, informação de agora, não treinou nesta sexta-feira e muito provavelmente será desfalque para esse duelo contra o Flamengo. Então a gente coloca agora uma tentativa de escalação aí para esse confronto de domingo, lá na Arena.
Com o Cássio no gol, a tendência é que o capitão corintiano volte à meta, apesar da grande atuação do Walter. Fagner na direita, Marlon, Gil e Lucas Piton. Meio campo com o Xavier, Léo Natel pelo lado direito, Ederson, Cantilho, Otero ou Matheus Vital. E lá na referência do ataque a gente colocou ali essa dúvida entre o Jô e o Bocelli, mas agora com essa informação da contratura na panturrilha do Jô, o Bocelli deve enfrentar o Flamengo, deve ser titular, escalado pelo Wagner Mancini. Colocamos o Cássio no gol, mas como a gente vem debatendo aqui no Gazeta Esportiva, existe essa campanha pela titularidade do Walter. Esse tema foi abordado na entrevista coletiva hoje do Fagner, que fez elogios aos dois goleiros, mas saiu em defesa do Cássio, principalmente em relação às cobranças excessivas em cima do capitão corintiano. Olha só. A gente sabe da qualidade do Walter, a gente sabe da qualidade do Cássio, né? São dois baita goleiros. Mas, assim, eu acho que a gente tem que respeitar a história, né? O Cássio, ele, para mim, é um dos maiores ídolos da história do clube. Acho que o respeito com ele tem que ser muito grande, né? Não estou dizendo quem tem que jogar ou quem não tem que jogar. Isso aí é o treinador que decide. Mas acho que tem que se respeitar um pouquinho mais, não só o atleta, por tudo que ele já fez no clube, mas acho que o ser humano, né? Acho que as críticas em cima dele têm sido muito pesadas, né? É um cara que sempre defendeu o clube, que sempre fez de tudo para ajudar o clube. Então, acho que um pouquinho mais de respeito pelo grande atleta que ele é, pela grande pessoa. Eu acho que as pessoas esqueceram, né, aquilo tudo que ele já fez ou aquilo tudo que ele representa para o clube. Ô Fagner, é só não generalizar. Se assistiu o Gazeta Esportiva, aqui ninguém vai descer o pau no Cássio, pelo menos eu acredito que o Flávio também tem a opinião dele. Mas mesmo assim, né? Mas assim, de modo geral, não é questão. Ele tem que esquecer um pouco o negócio de rede social, tem que se blindar um pouco disso. Eu falo sempre, não é? mas você tem que blindar um pouco. Gente, vamos seguir aqui. Outra coisa, o Corinthians está mal, não é o Cássio que está mal. Gente, tirar o Cássio porque o Walter fez milagre e o Walter é um bom goleiro no jogo contra o Atlético Goianiense, seria uma das maiores injustiças. Vai tirar o Cássio por causa de quê? Então você tem que tirar o time inteiro do Corinthians. Atlético Paranaense. Né? O Atlético Paranaense. O Corinthians estava mal. O Corinthians está mal. Não é o Cássio. Mas então, o Cássio não vem falhando? Mas como o time inteiro está falhando, Michele? Mas aí se tem alguém que não está falhando, está indo super bem? Mas como super bem, entrou numa situação pontual, não é? Ainda na posição de goleiro, Michele. Será que se fosse o Cássio não ia ter tomado uns 3 gols ali, né? Não. Vou dizer uma coisa para vocês. Não mexe com... Eu acho assim, ó. Nesse momento, com o Flamengo, eu entendo. joga com o Flamengo, então o Walter fala assim, Cássio, joga você, pô. O mestre colocaria o Walter, joga você, viu? O mestre colocaria o Walter. Então, entendeu? Os dois conversando, não, melhor jogar você tá bem. Não, joga você tem história. Vai vir um bombardeio, vai vir um bombardeio. Então. Né? Vai vir um bombardeio. Vai ser bom, porque... Seja qual decisão ele tomar, um quer que o outro jogue. Você imagina, é um jogo ruim, o Mancini chega assim e fala, Cássio vai ficar no banco? O que o Cássio fez para ir pro banco? Ele foi expulso. Agora, você viu a escalação? Não, mas se ele sem citar nomes, porque por respeito até que o Wagner, a família e tal. É bom esse time do clube. Lógico. Não, esse 3 ou 4 ali então, de matar, né? É isso aí, não dá, o elenco é muito sofrido. Os desfalques do Corinthians, Bruno Mendes e Ramiro. Pelo amor de Deus, né, gente? Tá triste vendo a situação do Corinthians. Silvestre agora do lado tricolor. Últimas informações do São Paulo que enfrenta o Grêmio amanhã. Titulares na ponta da língua, hein, Silvestre? Vamos lá, de bate pronto, Michele. Thiago Volpi no gol, provável São Paulo. Thiago Volpi no gol, Tietê na direita, a improvisação que deve acontecer. O Diego Costa, Bruno Alves, Quinguinaldo fechando a linha defensiva. Meio campo com Luan, Igor Gomes e o Daniel Alves. Na frente, Sara, Luciano e Brenner, Michele. E para não perder o rebolado... puxando até pela memória do saudoso Roberto Avalone, mais uma pitadinha de Palmeiras, de palestra, porque amanhã este cinegrafista que não quer mostrar o rosto, mas que tem um muque gigante, dá um toquinho aqui, Giovanni, você vai me ajudar amanhã como escudo, e esses seguranças do Palmeiras, todos nós teremos muito trabalho, porque está marcado um protesto da Mancha Alviverde, da Mancha Verde, principal torcida organizada, aqui para a porta da Academia de Futebol, a partir das 9 horas da manhã, durante o treinamento do Palmeiras. Depois o Verdão viaja para o jogo do final de semana de domingo contra o Fortaleza, e teremos um bafafá danado aqui na Marquês de São Vicente, na zona oeste de São Paulo, na porta da Academia, Michele.
Se cuida, hein, Silvestre? Cuidado, juízo. Mas bom trabalho pra você. Era a sua folga, bom trabalho pra você. Pergunta pra eles por que eles não ganham o carnaval, né? Quem cobra tem que ser cobrado. Ué, eles não cobram o trabalho do outro? Uma coisa, outra coisa então, é outra coisa. Eles querem vitória. Por que eles não ganham? Ganham o carnaval. Mas pera um pouquinho, Flávio. Você tá falando que não tem que cobrar esse elenco? Eu acho não tem que cobrar esses jogadores que ganham 500 mil reais e não jogam? Olha, os palmeirenses que eu conheço e fala gosto, sério. Não eles pode estão agora tristes. protestar? Mas eles não vão lá pra porta encher o saco, porque eles também têm as coisas lá atrás pra fazer. Mas eu só tô sugerindo que pergunte pra eles. A Mancha, só pro senhor saber, ganhou nos 3 últimos carnavais, ganhou ficou em segundo no outro e ficou em terceiro no outro, é isso? Então, foi em terceiro no outro, então. O Palmeiras tem campanha melhor que essa. Não, para, Campeão Flávio. brasileiro, ficou invicto. A Mancha tá crescendo cada vez mais no carnaval. Eu sei, o Palmeiras é maior. E a informação era do São... O Palmeiras é enorme. A informação era... Uma coisa, outra coisa, outra não, coisa. Mas quem cobra tem que ser cobrado. Vai, mas tá indo bem no carnaval. Eu queria ver o tal do Gaviões lá, não ganha nada. Cai pra segunda divisão, cai braço de boneco, eles enchem o saco. Eu prefiro voltar pro São Paulo também para falar do Daniel Alves, que parece que não joga de lateral no São Paulo, né? Você viu a escalação, né? Então, ou seja, você perde os 2 laterais, você improvisa o Tietchan. O Daniel Alves não pode jogar de lateral. Ele já jogou várias vezes ali, não tem problema nenhum. E o Daniel tá muito bem jogando ali na frente, o local por onde ele foi contratado, o time de São Paulo tá redondinho, não tem que ficar mexendo. Vai mexer em 3 posições? Vai botar ele lá? O Tietchan era titular até 2 jogos atrás. Aí ele perdeu a condição. Você tira o Daniel, que é lateral, pelo menos jogou. Não, o Daniel tá na dele. O Daniel tá jogando de meia. Ele vai continuar de meia, volante, segundo volante. Ele é o dono do time, né? E o Daniel não pode mexer, né? E o Tietchan fica na lateral. Vai mexer com o dono do time? Não, né? o problema não é o dono esse. da bola, né? Ele é o melhor do time, melhor do Brasil. Não tem jogador igual ele no Brasil. Então ninguém mexe. Melhor ninguém do Brasil? Mexe. É lógico. O que o Daniel tem feito? Fala, o que o Daniel tem feito de tão maravilhoso no São Paulo? Não, ele tem tão maravilhoso. O melhor jogador do São Paulo, mas se você for falar do futebol brasileiro inteiro, provavelmente só conhece o Daniel Alves. Na história, sim. Na história, acabou. Mas o maior é o maior. Dentro de campo, não. Não, que horas são? Nossa, acabou. Resultado da enquete. O Santos deve cancelar o contrato do Robinho. A maioria respondeu que sim. 57% dos votos. Pouco, hein? Nossa, eu achei que ia ser tipo 97. Me surpreendeu. Bom, sextou, galera. Olha, mesa redonda de domingo tá muito especial. O programa terá Milton Cruz e uma super fera, Miller, aqui com a gente. Programa especial. Aquele que já trabalhou aqui. Aquele lá, o Miller, que você conhece, tem jogador, sabe? Tchau, Garrafa. Tchau, Flávio. Beijo pra todo mundo e até domingo no Mesa. Tchau, galera.